Isaías capítulo 58, verso 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Que escritura maravilhosa! Mas são apenas palavras vazias? Por muitos anos a igreja tem falado e compartilhado o Evangelho, mas com pouca evidência frutífera do poder transformador de Cristo para libertar os pobres de todo jugo. Cultivando a maneira de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo com botas. É um evangelho de ambos, palavra e ação. E é no jardim bem regado onde abaixamos, humilhando-nos e sujeitamos-nos, servindo na prática e equipando os pobres para saírem da pobreza. O que é um jardim bem regado? Jardins bem regados são jardins pequenos de demonstração de 6 por 6 metros que permitem o treinamento e o discipulado dos agricultores nas suas próprias comunidades. Apesar de serem pequenos, são ainda maiores o suficiente para ensinar os agricultores como implementar as técnicas de cultivando a maneira de Deus com sucesso nas suas grandes machambas. Levam 2 a 3 horas para completar e são modelos de muito baixo custo. Comunidades inteiras se reúnem ao redor deste jardim bem regado, não só na época sementeira, mas ao longo do ciclo completo da cultura para os agricultores poderem aprender passo a passo os procedimentos desde a preparação de covachos, adubação sementeira, adubação de cobertura, sacha e colheita. Eu os encorajo a fazer a experiência do jardim bem regado, divertido, usando competições e teatro e oportunidades para aprenderem com as mãos. O melhor momento para pôr o seu jardim bem regado é muito antes da época chuvosa, da forma que os agricultores possam adotar o que têm aprendido e ainda ter tempo suficiente para prepararem as suas machambas da mesma maneira. Por exemplo, numa área onde a sementeira é feita no fim de novembro, que é típico na região das chuvas de verão da África Austral, o tempo ideal de colocar os seus jardins bem regados é em agosto e setembro, deixando os agricultores ainda 2 meses para prepararem as suas terras para que estejam prontas para plantar na hora certa. Se você vive perto da comunidade que você está servindo, tem uma grande vantagem. Divida o ensino em secções e então faça com que o seu grupo de agricultores complete cada secção antes de dar-lhes o próximo bocado do ensino. Jardins bem regados são grandes oportunidades para a pregação do Evangelho. Assim se lembre de integrar a palavra no seu ensino nos intervalos frequentes, usando parábolas e histórias que refletirão o Evangelho aplicado à vida. Como fontes de água que nunca falham, sejam comprometidos para servir os pobres fielmente, repetindo a formação durante vários anos. Achamos que é muito importante este compromisso que estabelece uma plataforma racional na qual construímos e também traz todos a prestar contas pela adoção pela comunidade do Cultivando a Maneira de Deus. Com frequência, tenho visto que muitos poucos agricultores têm a coragem de mudar dentro dos primeiros 3 anos, mas depois dos seguintes aumentam a taxa de adoção significativamente. Por isso, não deixe de amar e servir, não nos primeiros, segundo, terceiro, quarto ou até mesmo 5º ano. Em algumas comunidades tenho notado taxa de adoção mais lenta, contudo, por perseverança e serviço comprometido de todo o coração, de repente Deus dá o avanço. Para o avanço, Ele precisa do seu compromisso. Aqui são alguns pontos para lhe ajudar a escolher o melhor local do jardim bem regado. Escolha um lugar proeminente e acessível onde toda a comunidade possa ver o que você está a fazer. Lembre-se que está plantando por muitos anos no mesmo local, assim selecione o local correto desde o começo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia situada sobre o monte.
Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Bons locais estão nas estradas, para os centros comunitários, igrejas ou nos cruzamentos. Tenha certeza que você tem uma área bastante grande antes de começar, preferivelmente 10 por 10 metros, e faça a esquadria com alguma estrutura existente. Cerque o local para protegê-lo dos animais usando cercas vivas ou ramos espinhosos. O tamanho atual do jardim é de somente 6 por 6 metros, mas queremos permitir bastante espaço para as pessoas poderem vir ao treino dentro da área cercada. A sombra reduz drasticamente o rendimento da colheita, assim assegura que o local que escolheu não tem nenhuma sombra durante o dia. Porque jardins bem regados são plantados antes das chuvas, escolha um local que está perto da água, de forma que o jardim pode ser regado à mão até que as chuvas chegam. Escolha um mordomo fiel para ser o seu gerente do local, que esteja bem perto para cuidar do jardim. Lembre que queremos que o jardim bem regado seja uma luz na escuridão. Assim faça tudo no seu local a um padrão alto que dará glória a Deus. A corda Teren é uma corda marcadora que lhe permite fazer cultivando a maneira de Deus a padrões muito altos. Para fazer uma corda Teren, você precisa de alguma corda. Você pode usar cordas de capim feitas na comunidade ou cordas de fibra sintética que não esticam, ou para aqueles que vocês estão a fazer jardins bem regados usando um cabo metálico, porque às vezes ficam cortadas pela enxada. A segunda coisa que necessitam é uma vara marcadora de 60 centímetros. Corte-a precisamente a 60 centímetros e use como uma régua para estabelecer os seus marcadores na própria corda. Você pode usar com marcadores na corda ou tampinhas de garrafa ou pedaços pequenos de plástico que você amarra na corda própria. Então, deixe-lhes mostrar como fazer esta marcação nesta corda de fibra sintética. Você amarra um nó numa ponta e coloque numa estaca num lado da machamba. E apenas 60 centímetros daquela estaca, coloque o seu primeiro marcador e aperte-o bem. Simplesmente siga 60 centímetros do centro daquele marcador e aperte a segunda tampinha. Novamente siga com 60 centímetros e aperte a sua próxima tampinha. Se você fizer esta corda corretamente desde o começo, poderá usá-la por muitos anos. Por isso, escolha uma boa corda, compre o melhor que puder e ficará em boas condições para manter os seus padrões. O que precisa levar consigo? Corda de Teren de 7,2 metros com marcadores de 60 centímetros. Irei explicar por que não é uma corda de 6 metros. Depois precisa de outra corda de Teren de 6 metros com marcadores de 75 centímetros. 4 marcos permanentes. 25 pregos de 4 polegadas. 3 colheres de chá de 5 ml. 3 colheres de sopa de 12 ml. 3 copos ou latas de 350 ml. Um copo de semente de milho de boa qualidade, cerca de 350 sementes. Um copo de semente de feijão de boa qualidade, cerca de 180 sementes. 1 kg de cal. 2 kg de fertilizantes de base, fertilizante D, DAP ou NPK 232. Se você estiver treinando numa área onde os agricultores não usam fertilizante, você ainda deveria ter uma pequena quantidade disponível para demonstrar em alguns covachos. 1 kg de adubação de cobertura AN ou ureia. Os itens seguintes tipicamente poderiam encontrar no local. 5 enxadas. Um saco de estrume animal de 50 kg. Uma pilha grande de cobertor de Deus feito de material de plantas como folhas, capim ou estacas de milho. 200 litros de água. É muito importante arrumar o seu jardim bem regado antes do tempo. Às vezes, quando você chegar no local de um jardim bem regado, você encontra centenas de pessoas sentadas ao redor sob muita pressão. Quando eles começarem a observar que você estica este cabo, aquele cabo, coloca pregos no chão e covachos de marco,
nos lados, eles ficam totalmente confusos e pensam que não poderão fazer cultivando a maneira de Deus. Nós temos que lembrar que este jardim bem regado é simplesmente uma demonstração para os pobres para implementarem cultivando a maneira de Deus nas suas machambas. Limpe as ervas daninhas do jardim, cortando-as na superfície e arrancando o capim rastejante o melhor que puder. Tente fazer com que o jardim bem regado esteja nivelado quanto possível. Faça o seu jardim em esquadria contra o muro, estrada ou caminho. Coloque a sua corda terra de 60 cm que tem um comprimento de 7,2 metros transversalmente ao declive no contorno. Coloque o seu primeiro prego. Este é canto número 1. Vá para o outro lado da machamba, puxe a corda terra de 7,2 metros bem apertada e coloque o seu segundo canto. Isso estabelece a sua linha de base permanente. O passo a seguir é de esticar a nossa corda terra de 6 metros com marcadores de 75 centímetros pelo declive. Patrick, se pudesse esticar bem, eu vou encaixar este nó para formar o número 2. Use uma folha de papel para um ângulo de 90 graus com a sua linha de base. Estique a sua corda terra de 75 cm nesta linha, puxe bem e coloque o seu prego no canto da ponta. Este é o canto 3 e você já tem uma forma de L para o seu jardim. Simplesmente leve um prego e ponha um marcador em cada intervalo de 75 centímetros e peça a alguém que venha atrás de si para marcar covachos com uma enxada para permanência caso o prego salte do lugar. O próximo passo é trocar os cabos. O cabo de cima vai para baixo e este cabo do lado direito vai para o lado esquerdo do jardim. Retire todos os nós, mas lembre de deixar os pregos no lugar. Vamos para aquele lado do jardim. Leve o nó que está no canto número 1. Patrick, vamos levar esta corda terra até ao fundo do jardim. Patrick, ligue aquele nó sobre o canto número 3. Leve os dois nós de ambas cordas terra, coloque num prego entre as duas e puxe-as bem apertadas. Deste modo, você estabelece um quadrado perfeito em seu jardim bem regado. Depois siga pela linha novamente, colocando os seus pregos como marcadores do lado de fora da corda terra. Novamente tire as cordas, terra e leve a sua linha de base de 60 cm de volta para o topo do jardim e ligue de novo nos cantos 1 e 2. Agora já pode enrolar a sua corda terra dos 75 cm e guardá-la.
Lembre, os pobres apenas precisam a corda de terra de 60 centímetros do comprimento da sua machamba. Se você arrumar o seu jardim bem regado, assim como nós mostramos, poderá semear exatamente nos mesmos covachos, ano após ano, por tanto tempo que você escolha servir aquela comunidade. Você agora está pronto para ensinar cultivando a maneira de Deus no seu jardim bem regado. Desfrute! Kit para agricultor de pequena escala para 1 hectare inclui o seguinte: 2 a 4 enxadas, afiar as partes cortantes dos seus instrumentos e repare qualquer cabo estragado. Uma vara de 60 cm para fazer a corda terren. Corda terren, preferivelmente do comprimento da sua machamba, até 50 metros de comprimento. 2 varas de 75 cm. 30 marcos permanentes. 2 latas ou copos de 35 ml. 2 copinhos de 8 ml ou colheres de chá. 4 copinhos de 12 ml ou colheres de sopa. Adubos requeridos ou um agricultor de pequena escala sobre 1 hectare, 22.222 covachos. Semente de milho, aproximadamente 25 kg por hectare. Se vai usar fertilizante, precisa 6 sacos de DAP. Se vai usar estrume animal, composto ou solo de formigueiro, para qualquer desses, precisa ter à mão 156 sacos. Nas regiões de chuva de verão de África subsaariana, inicia as suas preparações de terra no princípio de setembro. Nos países de África Central, como Quênia e Uganda, que experimentaram chuvas longas e curtas, comece a preparar as suas terras no princípio de janeiro para a época das chuvas. Em vez de limpar áreas enormes de terra, comece no pequeno e faça cultivando a maneira de Deus a um alto padrão. Deixe que a quantidade de adubo disponível que Deus lhe deu em estrume animal, composto solo de formigueiro ou fertilizante, determine a área por preparar. Por exemplo, se você tiver somente 150 sacos de estrume animal, não prepare 2 hectares, como a colheita total poderá ter tão baixo como 2 toneladas. Enquanto se você tivesse feito 1 hectare a um padrão alto, a colheita poderia ter tão alto como 3 a 5 toneladas. Aqui, nossos adubos determinam a área da terra a preparar. Se você tem 6 sacos de fertilizante DAP, então pode fazer 1 hectare a um padrão alto. Em vez de diluir seus adubos, é melhor reduzir a área. Provavelmente vai plantar numa terra semeada anteriormente, então tenha certeza que a cultura prévia foi derrubada e mantenha a terra livre das ervas daninhas ao longo da entre-safra, o tempo fora da época. Se a terra é uma selva de ervas daninhas, simplesmente corta a erva com enxada ao nível do chão e os deixe como o cobertor de Deus na superfície da terra.
Qualquer capim rastejante que está na sua machamba tem que ser arrancado e deve ser removido para fora da machamba. Se você consegue custeá-la, pode usar a herbácea chamada Roundup para manter capim rastejante problemático. Se estiver a preparar a terra que antes nunca foi cultivada, o solo já está em condição prima e virgem que produza uma bela vegetação natural ao longo de séculos sem lavrar ou queimar. Derrube as árvores, arranque os troncos e limpe os matagais, deixando o cobertor de Deus de folhas e capim na superfície da terra. Tudo o que fizer a qualquer custo, não lavre a terra nem queime o cobertor de Deus. Nivele uniformemente as áreas limpas de tocos e espalhe o cobertor de Deus sobre o capim inteiro. As florestas são uma parte da maravilha de Deus que nós temos de ativamente conservar. Cultivando a maneira de Deus permite tais melhorias drásticas de rendimento que reduzimos a procura de terra das florestas naturais sensíveis. Deus espera que cuidemos da sua criação e simplesmente pelo aumento das colheitas por hectare, não temos que destruir as florestas usando a agricultura de corte e queimada. Tivemos uma cultura de feijão neste jardim bem regado durante o inverno. Ainda pode ver os restos do cobertor daquela altura quando plantamos aquele jardim. A primeira coisa que temos que fazer é estabelecer a linha de base. Sempre estabeleça a sua linha de base no topo da sua machamba. Esta linha de base é de 90 graus no caminho ou vedação existente para eficiência e limpeza. Usando a corda terrena de 60 cm, coloque-a transversalmente ao declive, no contorno. Isto é muito importante como nós queremos reduzir a velocidade da água que corre no declive para limitar a erosão do solo a um mínimo absoluto. O contorno sempre é uma linha nivelada que corre a 90 graus do declive. Nessa linha de base, coloque marcos permanentes de forma que possa garantir que poderá prender a corda na mesma posição ano após ano. Use varetas de ferro ou estacas de madeira dura que não apodrecem e meta-os profundamente com força para que não possam ser movidos por animais ou crianças. Na escala de uma machamba, deveria colocar marcos permanentes entre cada 10 a 20 linhas para assegurar que mantenha a mesma precisão de covachos e linhas. Aqui são algumas razões por que nós deveríamos plantar nos mesmos covachos todos os anos. 1. As culturas do ano passado não teriam gasto todos os nutrientes que nós aplicamos e assim esses nutrientes que sobraram podem ser acessados facilmente pela próxima cultura. 2. O solo fica mais macio e fácil de trabalhar. 3. As raízes das plantas anteriores decompõem-se nesses covachos, melhorando a fertilidade, deixando canais para fácil crescimento das raízes da próxima cultura e melhorando grandemente a penetração d'água. Haverá menos compactação na linha, como os pés ou implementos só passarão entre linhas. Há perturbação mínima do solo entre linha que reduz o crescimento de ervas daninhas. Aston, comece a lavrar o campo. Estava só a brincar. Lembre que com cultivando a maneira de Deus, não lavramos. Olha para este solo terrível onde estamos a semear. Se você pensou que o seu solo era péssimo, não viste nada em ruim como este. Este é literalmente areia de duna. Nós precisamos de muita fé para semear nesta duna de areia. Os nossos covachos terão um compasso de 60 cm por 65 cm, que nos dará 22.222 covachos por hectare. O covacho deve ter uma largura de cerca de 12 cm, que é um tamanho normal da cabeça da enxada. Covachos para estrume animal, composto ou solo de formigueiro devem ter a profundidade de 15 cm. Covachos para fertilizantes devem ter a profundidade de 8 cm. Primeiro nós vamos demonstrar como preparar a sua machamba ao usar estrume, composto ou solo de formigueiro
como seu adubo. Repare acima pela inclinação e centralize a cabeça da enxada alinhada com o marcador da corda de terreno de 60 cm. Afaste o cobertor e comece a 15 cm do marcador, cavando mais e mais profundamente, indo para a frente assim, cavando até a profundidade de 15 cm ou da minha mão. Isso normalmente precisa de 5 ou 6 lances. Esta é uma quantia grande de solo e deve ter cuidado de não lançar muito longe no declive, como interferirá com a próxima linha a uma distância de 75 cm. Trazendo o solo do declive significa que a água será travada pelo covacho e depois captada como uma represa e resulta numa penetração profunda diretamente na zona da raiz da planta. Mover o solo para o topo do declive realmente não é uma boa ideia, como o solo será levado de volta para o covacho. Mover o solo aos laterais significa que a água estará escorrendo a passeios largos pelo declive quando bate o monte do solo porque não tem o buraco para a travar. Por isso, este método terá pouco benefício na redução do movimento do solo. Então, fique com o método de declive. O perfil do covacho é grave no lado de topo do declive e mais suave do lado do declive. Ao fazer os covachos, movimentam-se numa maneira organizada da esquerda para a direita, se dispersando uniformemente para prevenir o dispêndio de tempo, passando à frente um do outro. Tenha certeza que a equipe cava os covachos com precisão nos intervalos de 60 cm, exatamente no marcador da corda de terreno. A profundidade do covacho deve ser de 15 cm e o tamanho deve ser uniforme. Uma vez que terminou a sua primeira linha, alinhe a sua vara de 75 cm na borda de uma folha de papel para obter um ângulo de 90 graus. Se quiser, é melhor simplesmente esticar uma corda marcadora por um lado da sua machamba e medi-la contra o ângulo perfeito de 90 graus. Patrick, venha um pouco para este lado, ok? Está certo. Uma vez que esta corda está no lugar, você pode passar a sua vara de 75 cm ao longo desta corda e saberá que tem uma extremidade direita e perfeita. Este é um passo importante para assegurar que poderemos achar os mesmos covachos nas mesmas machambas na próxima época. Lembre de deixar seus marcos permanentes no lugar nesta fase. Mova a sua corda terreno de 60 cm de baixo pelo declive para o marco de 75 e comece todo o processo novamente. Ajuda muito se você tiver duas varas de 75 cm e ambos vocês trabalham juntos, mantendo o quadrado como uma medida para o ângulo de 90 graus. Ok, gente, vamos de novo. Se vai usar fertilizantes, os covachos precisam de ter uma profundidade de 8 cm, ou o comprimento dos meus dedos. Devem preparar seus covachos como previamente demonstrado, só que esta vez comecem a cavar a 10 cm de cada e complete em 13 lances. Nós apenas faremos uma linha de covachos para fertilizante, só para que você consiga ver quais são as diferenças. Para resumir, as dimensões finais do covacho são a uma largura de uma enxada de 12 cm, a profundidade do covacho de 15 cm se estiver a usar estrume, composto ou solo de formigueiro, ou apenas 8 cm para fertilizante. Os covachos terão um compasso de 60 cm, com um intervalo de 75 cm entre linhas.
Deixamos de propósito as últimas 3 linhas abertas para semear feijão verde como parte do ensinamento da rotação de cultivando a maneira de Deus. Defendemos que cada machamba seja dividida em 3 porções. Este jardim bem regado demonstra isto, tendo 2 porções A e B com 3 linhas de milho cada e a última porção C com 3 linhas em que iremos semear feijão. No ano 1, na porção A e B, será plantado milho e na C, feijões. No ano 2, na porção A será plantado feijões e na B e C será milho. No ano 3, porção A será milho, porção B será feijões e C será milho de novo. Já no 4º ano, está de volta para a alocação original do 1º ano, de milho, milho e feijões. Isso dará para cada porção um repouso de cultura de milho de 3 em 3 anos, que permite o rompimento dos ciclos de doença, como também a melhoria da fertilidade do solo através da fixação de nitrogênio ao fazer rotação com legumes. Não seja enganado em acreditar que escapará ao cultivar a mesma cultura ano após ano. Deve ter a persuasão total de plantar culturas alternativas num terço da sua machamba para o valor da rotação, como também para dispersar o risco da falha de uma ou outra cultura. Outros legumes que se podem cultivar na rotação de um terço incluem amendoim, soja, feijão, buer, feijão nhemba, caupi, macunde, entre outros. Também podem ser cultivadas outras culturas não leguminosas como o algodão para a sua rotação. O compasso de muitas culturas alternativas é mais estreito e simplesmente não podemos utilizar um covacho. Em vez disso, cultivamos num sulco contínuo no contorno. Coloque a corda térrea pela linha, mas em vez de cavar nos marcadores de 60 cm, simplesmente cave um sulco transversal ao declive com 8 cm de profundidade. Ashton, vamos baixar novamente por 75 centímetros. Olhe para o trabalho das suas mãos e desfrute. Salomão fala sabiamente da alegria do bom trabalho e duro, e podemos desfrutar da matriz bonita do nosso jardim com as linhas, filas perpendiculares de covachos e, se você olhar cuidadosamente, até mesmo diagonais. Nós trouxemos ordem ao caos numa pequena escala. Seus campos deveriam parecer com isto nesta fase. Olhe quão bonito é que fica em grande escala. Os agricultores deveriam ser capazes de erguer a cabeça e ter orgulho do trabalho das suas mãos. Uma vez que completou a cavar os covachos, conte-o e registre-os. Lembre que não se pode gerir aquilo que não foi medido. Às vezes, em áreas muito secas como Lesoto, você pode aumentar o compasso de linha, mas na maioria dos climas em países africanos isso não é necessário. Fique com o que é modelo de 60 por 75 centímetros. Em alguns tipos de solo, normalmente solos de cor vermelha, há uma tendência de o solo ser ácido. Esses solos ácidos prendem nutrientes necessários para o crescimento da planta, fazendo-os indisponíveis para as plantas, causando baixos rendimentos e deficiências de nutrientes.
A calagem agrícola aumenta o pH do solo, que permite que os nutrientes sejam facilmente absorvidos pelas raízes, que em troca significa rendimentos maiores. Como uma alternativa da cal, pode usar uma colher de sopa cheia de cinza de madeira, que até pode ser misturada na pilha de composto. Simplesmente coloque uma colher de chá cheia de cal em cada covacho ao longo do fundo. A dosagem pode ser calculada com mais precisão se uma análise do solo for realizada. Brian Oldrive realizava calagem só de 5 em 5 anos nas suas machambas problemáticas. Assim precisa de fazer isto somente a cada poucos anos. Devido ao facto de que não estamos a lavrar, e cobertor da cobertura de Deus está a 100%. Ao passar dos anos, a necessidade de calagem se tornará cada vez menos. Deus proporcionou para cada agricultor uma medida de talentos. Para alguns ele deu 1, outros 2, outros 5 talentos. Lembra desta história? Espero que você esteja a ser fiel com aquilo que Deus lhe deu. Temos que aprender a dar para sair da mentalidade da tigela mendigante. Nossa maneira de pensar tem que mudar. Não podemos continuar levando e não dando algo em retorno. A Bíblia diz que colheremos o que semeamos. 0 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 100 é igual a 0. Se não der algo mesmo para um solo potencialmente bom, não terás nada. Em Uganda, Malawi e Moçambique têm solos bons e fundos, e as pessoas me dizem que não precisamos de aplicar nenhum adubo porque a nossa terra é tão fértil. Mas quando pergunto, eu encontro que estão a conseguir rendimentos ridicularmente baixos. Nós colheremos de acordo com a medida com que nós semeamos. Em cada época, a cultura está tirando nutrientes do solo e nós temos que devolver algo para assegurar que estes nutrientes sejam disponíveis para a cultura da próxima época. Se você sabe o número de covachos na sua machamba, então pode calcular a necessidade de adubos. Exemplo, você precisa de 350 ml por covacho quando usar estrume animal. Se você tem 22.222 covachos, isso dá-lhe 7,7 metros cúbicos requerido por hectare, dividido por 50 é igual a 156 sacos. 350 ml vezes 99 covachos para um jardim bem regado dá 2/3 de um saco requerido. Ao usar estrume animal, composto ou solo de formigueiro, use um copo ou lata de 350 ml e coloque o adubo no fundo dos covachos de uma profundidade de 15 cm assim. Nós queremos ter um pé igual que feche cedo o canopi para que os nossos padrões mantenham em cada fase. Coloque os seus insumos nos covachos, 2 linhas em cada vez, para limitar o tráfego para cada linha seguinte. Você precisaria de 156 sacos de um destes insumos por hectare, que é muito, mas não seja desescorajado. Conheço muitos agricultores que estão a fazer isto e estão tendo sucesso, e tu também podes. O composto pode ser feito na machamba e, para não ter que ser transportado para a machamba, veja a secção sobre construir o composto mais tarde nas séries. Tenha certeza que cada covacho recebe a mesma quantidade de adubo. A pior erva daninha na sua machamba é outra planta de milho. Por isso, assegure que cada planta tenha as mesmas oportunidades como outra planta companheira. Nós queremos ter um pé igual que feche cedo o dócil. Por isso, mantenha altos padrões em cada fase. To be totally homogeneous. And the best way to do that is to keep the standards all the way through. O rendimento potencial de milho por hectare com estrume animal é de 3 a 5 toneladas. Com composto é de 2 a 5 toneladas e solo de formigueiros é de 1 a 3 toneladas. Nosso rendimento médio no continente é cerca de 350 quilos ou 7 sacos por hectare. E assim podemos confortavelmente ter 10 vezes mais usando essas soluções simples, provadas e disponíveis. Esses 3 adubos todos aumentam a vida microbial do solo
e fertilidade. Melhora a textura, estrutura e a capacidade do solo na retenção de água e são muito mais preferíveis e de custo mais eficientes no uso de que fertilizantes. Lembre, você precisa manter seu ensino pertinente para os pobres a toda hora, até mesmo quando chegar à sua área de cultura alternativa. Eu encorajo muito, tem que repor algo. Ao colocar os nossos adubos nas linhas de feijões, simplesmente aplique os 350 ml numa faixa, num sulco e espalhe uniformemente. Quando passar para a próxima área de 60 cm, novamente aplique 350 ml uniformemente numa faixa. Nós deixamos esta linha de covacho cavada a 8 centímetros de profundidade para demonstrar como usar fertilizante. A maioria dos agricultores de pequena escala não tem nenhum acesso a fertilizante por causa do alto custo e a distância de lugares de venda, mas eles, às vezes, são dados cupons ou sacos de fertilizante e deveriam saber usá-lo prudentemente. Em muitos países africanos, as pessoas têm medo de usar fertilizantes porque foram dadas falsas informações. Não há nada de errado em usar fertilizante, mas o uso excessivo terá um impacto negativo na terra. Lembre que, nos sistemas de agricultura de grande escala, é quase impossível devolver os volumes de nutrientes removidos pela cultura e obter rendimentos muito altos, e assim há um lugar para fertilizantes. Onde Brian originalmente começou cultivando a maneira de Deus na propriedade de Hinton, fertilizantes têm sido usados desde 1984, com resultados excelentes em cultivando a maneira de Deus. Fertilizantes vêm em dois tipos, de base e de cobertura. Os tipos de fertilizantes de base incluem DAP ou fosfato de amônio e NPK em rachos variados. Eles têm um equilíbrio de nutrientes e são compostos de nitrogênio, fósforo e potássio. Os fertilizantes de base são colocados no fundo dos covachos. Tipos de fertilizantes de cobertura contêm somente nitrogênio. Estes são colocados na superfície do solo e incluem CAN ou nitrato de amônio de cálcio e ureia. Para ótimos rendimentos, coloque 12 ml ou uma colher de sopa de DAP numa linha estreita no fundo de cada covacho, assim. Precisaria de 6 sacos de DAP por hectare, que é muito custoso, mas veja a seção sobre orçamentos mais tarde na série para determinar se valeria a pena para si. O recorde de rendimento usando cultivando a maneira de Deus foi de 13,9 toneladas por hectare em grandes escala usando fertilizante. Um exemplo para calcular as suas necessidades de fertilizantes é 12 ml vezes 22.222 covachos é igual a 266 kg ou 6 sacos de DAP. Se estiver a usar fertilizantes para sua cultura de rotação de sulco, simplesmente espalhe uma colher de chá cheia em cada 60 centímetros. Lembre-se, mesmo no início encorajei preparar a área de terra onde você poderia pôr boa adubação e não espalhar os seus adubos de modo disperso sobre uma área grande. Por isso, se tiver somente uma quantidade limitada de adubos, melhor usar o que tem numa área menor e fazer isto a um alto padrão do que fazer uma porção grande a um baixo padrão. Cubra todos os adubos com 3 cm de solo do monte, do solo de declive, até alcançar a profundidade exata para plantar milho, que é de 5 cm ou o comprimento de caixa de fósforo. Em camada de separação também é muito importante para impedir que a semente fique queimada pelos adubos, especialmente ao usar fertilizante ou estrume animal. Esta cobertura de solo também previne a perda de nitrogênio à atmosfera. Os sulcos de feijão precisam de uma profundidade de sementeira final de 3 cm, caixa de fósforo do lado. Assim cubra deixando esta profundidade.
Não importa onde você se encontra no mundo, sua machamba deveria estar pronta para plantar pelo menos 3 semanas antes do ótimo tempo de sementeira. Deste modo, estará seguro de estar a tempo, especialmente se houver boas chuvas cedo. Nas regiões onde tem chuvas de verão, como a África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique e Malawi, deveria estar pronto até o final de outubro, depois de ter cavado os covaços e colocado os adubos e os cobrido ligeiramente em prontidão para a ótima data da sementeira, a 10-25 de novembro. Na região centro, onde predominam as chuvas longas, como em Quênia, Tanzânia, Ruanda e Uganda, deveria estar pronto para a sementeira no final de fevereiro, em preparação para a sementeira no fim de março. Tantas vezes me perguntam na África, o que acha sobre a sementeira seca? Bem, eu realmente encorajo a vocês que não fazem isto. Não pratique a sementeira seca, porque se tiver chuvas cedo, que são suficientes apenas para a germinação, e depois haver uma breve temporada seca, terá que replantar. Tem que esperar por chuvas suficientes antes de semear. Se você não sabe bem quanta chuva é suficiente, veja a tabela no manual para a sua zona do clima. Como pode ver, estamos a regar este jardim bem regado e estamos a agir como chuva. Pode ouvir a trovoada e ver os raios por toda parte? Lembre, temos que regar este jardim porque temos que ensinar as pessoas a completar todo o processo do plantio. Não podemos esperar até que as chuvas cheguem aqui, ou então as pessoas não teriam bastante tempo para poderem preparar as suas machambas. Parece que terminamos este jardim no último momento. Aqui vem a primeira chuva no início da primavera. Eu tenho a confiança que você estará pronto a tempo. Senhor, nós vimos diante de Ti esta manhã, este dia bonito que Tu fizeste. Obrigado pelas chuvas que caíram ontem, Senhor Deus. Obrigado por estar a derramar Suas bênçãos na terra de forma que as sementes possam brotar e fazer um grande aumento. Te agradecemos que temos esta oportunidade de semear hoje e oramos sobre esta semente, que floresça e nos traga uma colheita abundante em nome de Jesus. Obrigado. Nós encorajamos que os agricultores de pequena escala usem a semente de variedade de polinização aberta, VPA, em vez de semente híbrida. Esses produzem o mesmo rendimento sob condições subótimas, são muito mais baratas e a mesma semente pode ser armazenada no fim da época e ser replantada por vários anos. Semente híbrida, ao contrário, tem que ser comprada cada ano e os pobres entram no jugo dos esquemas lucrativos das companhias de semente ou que se tornam dependentes de apoio da semente. Os pobres deveriam estar livres para semear quando estiverem prontos e não amarrados ao jugo dos homens, governos ou organizações. Se tiver que comprar semente, compre a melhor variedade de polinização aberta que você consegue custear. Quando estiver pronto a semear e já houve chuva suficiente, tome a quantidade de semente de milho que pode plantar de uma vez e mergulhe até 6 horas para permitir que a semente chupe água e incha. Aston, mostra-nos como semeiam no Zimbábue. Eu sei como vocês têm semeado. 6, 8, até mesmo 12 sementes por covacho. Com cultivando a maneira de Deus, temos que curvar as costas e fazê-lo a um alto padrão. Com cultivando a maneira de Deus, coloque 3 sementes por covacho nitidamente na fila, uma à esquerda, uma no meio e uma à direita de cada covacho. Isso lhe dará 66.666 sementes plantadas por hectare. Ao semear em covachos que têm estrume animal, composto ou solo de formigueiro, as sementes devem ser colocadas 2 polegadas ou 2 vezes a largura da caixa de fósforo do lado superior do covacho. Ao semear em covachos que têm fertilizante, coloque as sementes a 1 polegada ou 1 largura da caixa de fósforo do lado superior do covacho. Isso é para assegurar que, quando as raízes crescem para baixo, que cresçam diretamente para a quantidade máxima de nutrientes, diretamente debaixo da zona de raiz.
Tudo isto faz parte de padrões que darão glória para Deus nas nossas machambas. Ao plantar feijões, coloque a semente de feijão a intervalos de 10 cm ao longo do sulco. Agora que já semeamos, vamos cobrir os covachos depressa. Ashton, mostra-nos como vocês cobrem em Zimbábue. Ah? 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 Whoa. No. Com cultivando a maneira de Deus, tome solo fino e solte do monte do solo no lado abaixo no declive. Tenha certeza que não cobre com pedras, pedaços pesados de terra ou de cobertor de Deus. Tudo isto pode resultar em baixas taxas de germinação e pés desiguais, por isso tenha bom cuidado nesta fase. Cubra uniformemente sem depressões. Essas depressões podem criar problemas, como poças de água formam aqui depois das chuvas fortes e as mudas podem apanhar doenças porque os talos estarão dentro da água. Nós estamos na floresta de chuva de Tsitsikamma, na África do Sul. Pessoas do mundo inteiro vêm desfrutar desse espetáculo incrível que o Senhor criou. Houve aqui uma enchente recentemente e esse gigantesco Otenicua Yellowwood foi arrancada pela raiz. Isto revela duas vezes segredos sobre esta floresta. O primeiro é que raso exatamente é o sistema de raiz. E segundo, quão pobre é a terra em que está a crescer. Por que exatamente é que esta floresta floresce de tal maneira? Se vamos para o jardim de Deus, que está em qualquer lugar onde há intervenção humana, verá que Ele, na sua sabedoria, põe um cobertor protetor na superfície, composto de folhas, ramos, frutas e capim em deterioração. Estes ficam na superfície e decompõem gradualmente por muitos anos. Esta cobertura morta ou mulching, nós chamamos de cobertura de Deus. Esta floresta floresce por causa da libertação de nutrientes da matéria orgânica do cobertor de Deus. Dê uma olhada na aparência rica e escura deste solo por causa deste processo de decomposição. A razão pela qual essas árvores formosas têm tal sistema raso de raiz é porque elas alimentam-se dos nutrientes que estão mesmo na superfície do solo. O cobertor de Deus protege o solo da erosão.
Permite a penetração profunda da chuva e conservação da umidade. Melhora a fertilidade. As culturas têm uma tolerância melhorada à seca e um ambiente de crescimento ideal, entre muitas vantagens. Tudo isso conduz a rendimentos significativamente melhorados. O cobertor de Deus é a chave. Nós precisamos de tentar atingir uma cobertura morta aos 100% na superfície do chão e até mais. Embora possa levar alguns anos para chegar a este nível, você precisa de ser tolerante, convencido no seu coração para atingir isto. No princípio, o único material que você tem são resíduos de culturas anteriores e as ervas daninhas para servirem como seu cobertor. Terá de aumentá-lo. Para isto, pode usar capim cortado, folhas de bananeira, a cobertura morta da floresta ou mesmo recolhendo os resíduos das culturas anteriores dos seus vizinhos antes que eles os queimem. A sua cobertura geral cortando capim ou folhas de bananeira. Vamos aumentar a cobertura do cobertor existente usando este capim cortado. Cubra a machamba inteira uniformemente, sim, até mesmo em cima dos covachos. As sementes germinarão diretamente através do cobertor, portanto, não tenha medo. O cobertor de Deus é tão importante e não pode ser enfatizado suficientemente. Ninguém simplesmente permitiria um ladrão andar em pleno dia e roubar das suas casas, nem. Por que é que você permitiria que o aspecto mais importante da sua prática de agricultura fosse comido pelos animais dos vizinhos? Precisamos de ver o cobertor de Deus como o tesouro do solo, guardá-lo e aumentá-lo. Oh, Patrick! São 10 dias após a sementeira. Vamos ver como as coisas estão a andar no jardim. Uau! Vejam para essas mudas de milho emergido diretamente pelo cobertor de Deus. A emergência é uma mostra do poder criativo de Deus, tornar uma semente morta e fazendo-a viver e brotar. Como esta semente, éramos mortos vivendo nós no pecado, mas Jesus soprou a sua vida em nós e pela sua graça fomos ressuscitados para vivermos a vida com mais abundância. Aposto que estávamos preocupados com a emergência através do cobertor de Deus. Eu também estive a primeira vez que experimentei, cultivando a maneira de Deus. A minha primeira sementeira estava coberta com um cobertor grosso de estacas de milho e fiquei muito aliviado ao ver que emergiam com êxito. As mudas podem emergir ligeiramente mais lento pelo cobertor de Deus devido a temperaturas mais frescas do solo. Mas não se aprove. Elas irão recuperar logo e ultrapassar mudas nas machambas onde não existe o cobertor. Lembre, o que conta não é como começou, mas sim como você termina. Vamos ver como está a aparecer o restante da machamba. Veja nesta área. Claramente as galinhas do mato ou ratos comeram as sementes desses covachos. Mas não se preocupe, vamos corrigir isto. Fechando as brechas, conte o número de covachos onde não houve emergência e multiplicar por 3 para ter o número da semente que precisa para o processo da sementeira. Neste exemplo, temos 5 covachos onde não houve emergência, então precisamos cerca de 15 sementes.
Leve estas sementes e mergulhe na água durante cerca de 6 horas para permitir que chupem a água e incham, e estamos prontos para fecharmos as brechas. Depois de mergulhar as sementes por cerca de 6 horas, simplesmente coloque 3 sementes por covacho onde está vazio. Quando chega a pressioná-las no chão, não precisa cavar de novo. Simplesmente pressione até uma profundidade de 5 cm para permitir que a muda germine perfeitamente. Cubra ligeiramente e assegure que o cobertor de Deus está sobre toda a área. Com cultivando a maneira de Deus, realmente não queremos ter nenhuma erva daninha na nossa machamba. As ervas daninhas competem com as nossas plantas para água, espaço, luz e nutrientes e reduzem significativamente o rendimento da nossa cultura. Faça a primeira sacha quando as ervas daninhas ainda forem pequenas, cerca de 3 cm, normalmente 10 a 14 dias depois da sementeira. Sache de frente para trás, simplesmente cortando as ervas da superfície do solo e deixando-as acrescentar ao cobertor de Deus. Arranque capim rastejante e o leve fora da sua machamba. Repita o processo de sacha a cada 10 a 14 dias. Não deixe que as ervas daninhas criem semente na sua machamba, porque elas produzem centenas de milhares de sementes que podem permanecer dormentes no solo por 20 anos. O pecado e a erva daninha têm muito em comum. Quando tratados, não podem gerar fruto ruim, mas deixá-las à vontade por poucos momentos e o seu fruto o deixará na desgraça. Apenas um ano de mau controle da erva daninha pode resultar em 7 anos de problemas com a erva daninha. Por isso, esteja a tempo e mantenha as suas machambas livres da erva daninha ao longo do ano. Um agricultor de cultivando a maneira de Deus começa a sachar quando as ervas daninhas têm uma altura de só 3 cm. Leve 7 dias para completar a sua machamba de 1 hectare e o faz com muita alegria. Ele acaba toda a machamba e porque o ciclo das ervas daninhas é de 10 dias, ele tem 3 dias para descansar. No outro lado, o agricultor preguiçoso acorda de manhã e olha para a sua machamba e diz: as ervas daninhas ainda são pequenas, melhor deixá-las crescer mais. No dia seguinte, ele acorda e ainda tem apenas 10 centímetros de altura e ele diz: ainda são muito pequenas. Ele espera até que as ervas daninhas tenham um pé de 30 centímetros de altura e diz: agora já dá para sachar as ervas daninhas. Ele começa a sachar esta selva da erva daninha e quanto mais ele trabalha, tanto mais perde a sua alegria e começa a odiar a agricultura. 14 dias depois, ele termina a machamba e assacha a última parte, alegando-se que finalmente o trabalho acabou. Quando ele sobe pela machamba, ele vê que as ervas estão a ficar cada vez mais grandes em cada linha, porque já ele está atrasado há 4 dias. As ervas aqui no início estão maiores por 4 dias do que quando ele começou. Cultivar torna-se uma maldição em vez de uma bênção. Nós plantamos 3 sementes por covacho, mas realmente queremos somente 2 mudas por covacho. Foi mostrado que rendimentos são melhores a 2 mudas por covacho, que deixará 44.444 plantas por hectare. A semente é somente certificada para cerca de 87% de germinação. Se tivéssemos plantado 44.444 sementes, somente algumas 38.000 teriam germinado, excluindo perdas de ratos, galinhas ou galinhas do mato, deixando provavelmente 35.000 plantas por hectare. Por causa disto, é impossível conseguir o nosso ótimo potencial de rendimento a menos que plantemos 3 sementes por covacho e devastemos até 2. Foi provado que para cada centavo que você gasta na terceira semente, terá de volta 40 centavos pelo processo de desbaste. Isso é um rácio de benefício de 40 vezes o custo. Vale a pena. Desbaste 2 a 3 semanas depois da emergência, quando as mudas atingiram uma altura de 20 a 30 centímetros. Faça isso arrancando a planta mais fraca, ou se tiverem o mesmo tamanho, então retire a muda que estiver no meio das mudas emergidas em cada covacho. Verifique 3 covachos de uma vez, não só um, como às vezes não emergiu nenhuma muda num covacho. Vamos fazer alguns exemplos de como o desbaste deve ser feito.
Sobre 3 covaços, precisamos uma média de 2 mudas cada. Aqui temos 1 mais 3 mais 3 e dá 7. Mas precisamos apenas 6, então faríamos o desbaste da 3 a do último covacho para fazer um total de 6 plantas. Depois vamos para esses 3 covaços, temos 3 mais 2, que dá 8 plantas. Queremos apenas 6. Então, neste exemplo, iríamos arrancar esta que é a mais fraca daquelas 3. E esta aqui no lado é que é a mais fraca dessas 3. Isso dá um total de 2 mais 2 mais 2, 6 exatamente o que queremos. Neste exemplo, temos 3 mais 0, 3, onde, apesar de termos fechado a brecha neste covacho, nada saiu. 3 mais 3 é 6, exatamente o número que queremos neste covacho. Faça a sua primeira adubação de cobertura logo depois do desbaste. Use uma colher de 8 ml ou uma colher de chá cheia para a primeira adubação de cobertura. E aplique nitrato de amônio 7 cm das plantas no lado superior de cima para prevenir que queime os talos. A adubação de cobertura deve ser colocada entre as mudas para permitir crescimento uniforme. Nenhuma outra forma de adubação é prática como a opção de adubação de cobertura, exceto a urina, mas as quantidades vastas requeridas e as exigências de armazenamento antes do uso impedem que a urina se torne uma opção principal de adubação de cobertura, mas tem seu lugar, certamente, numa escala muito pequena. A sacha deveria ser feita a cada 10 a 14 dias, também continuando a construir a cobertura. É realmente incrível ver a redução do crescimento da erva daninha quando tiver um bom cobertor no lugar. Provavelmente terá que fazer 3 sachas antes da fase do dócil completo. Continue a sachar de frente para trás quando as ervas daninhas ainda forem pequenas. Uma das grandes vantagens do compasso de 60 cm por 75 é que o dócil fecha cedo, capturando a quantidade máxima de luz solar para o bom crescimento e também assombrando as ervas daninhas. Rebentes às vezes ramificam-se da planta-mãe a nível do chão. Alguns peritos têm recomendado que, se tirar o rendimento seria melhor, mas pesquisas mostram que isto não é assim. Encorajamos que faça a poda por volta de 6 semanas no seu jardim bem regado, mas apenas para a limpeza e ordem. Simplesmente arranque os rebentes com um movimento rápido, coloque-os entre as linhas e deixe acrescentar ao cobertor de Deus. Faça a sua segunda adubação de cobertura quando o milho, por pouco, começa a mostrar a bandeira que passa pelo topo do funil. Faça-a com nitrato de amônio ou ureia, aplicando 5 ml ou uma colher de chá cheia no lado superior dos talos da planta. Coloque o fertilizante à largura da mão, 10 cm, para prevenir que queime os talos. Deixemos chover o pólen um pouco. Essas são as flores masculinas chamadas bandeiras. Elas produzem pólen e esses grãos de pólen caem do topo da planta de milho e vão até a parte feminina da flor, que é chamada a espiga. Cada semente dentro da espiga é ligada para o mundo externo com uma pequena seda. Um grão de pólen pousará numa seda e aquele grão de pólen crescerá por dentro da seda e eventualmente fertilizará uma semente individual. Entretanto, se você não tiver o cobertor de Deus em lugar, você achará que você tem frequentemente 2/3 da sua espiga cheia de sementes e o resto está vazio. Alguma vez queria saber por quê? Bem, é bem simples.
Essas pequenas sedas, quando chegam à última parte da época, começam a secar e essas serão as sementes que estão no topo da sua espiga de milho. Então, com essas sedas secas, quando o grão de pólen cair nelas, não pode crescer por dentro para fertilizar a semente individual. É por isso que você apenas tem o enchimento da semente nos primeiros 2/3 da espiga. Normalmente, depois de aproximadamente 4 meses, a cultura de milho começa a secar e morrer. As folhas dobram-se pela primeira vez desde o fecho do dócil, a luz penetra pelo dócil. Isto estimula o crescimento da erva daninha debaixo do dócil, como lá ainda tem alguma umidade residual. A maioria dos agricultores deixa esta última sacha e acabam colhendo numa selva de ervas daninhas como picão e carapichos, que colam na sua roupa, e feijão maluco que queima a sua pele. A colheita, que devia ser uma experiência de alegria, é agora uma miséria. Se passamos fazendo uma quarta ligeira sacha neste momento, será muito útil, como a colheita poderá ser feita com alegria e também pode nos levar pela entre-estafa com uma machamba livre da erva daninha. É surpreendente que, com o cobertor de Deus no lugar, há tal supressão forte de germinação de qualquer erva daninha. É uma das grandes vantagens em ter uma cobertura do cobertor a 100%. The promises, walk in it, shine bright, let your glory fill this land, faith, hope, you know that the blessings are coming, Jesus, you are the way. Tempo de colheita é o tempo mais alegre para os agricultores. Já colhemos muitos sacos de feijões neste jardim e viemos colher o milho. Faça a colheita quando seu milho estiver fisiologicamente maduro, normalmente a 2 meses depois da emergência da bandeira. As estacas parecerão muito secas e as espigas estarão provavelmente penduradas. As sementes estarão bem dentadas, vítreas e muito duras para arrancar com unha. Nessa fase, o milho contém aproximadamente 30% de umidade. Colha suas espigas de milho e as armazene num lugar seguro, seco, ensolador perto da sua casa, no telhado ou num sequeiro, até que seque devidamente. As sementes não terão nenhuma área transparente quando estiverem prontas para o armazenamento. Isto é aproximadamente 13% do conteúdo da umidade. É só agora que o milho deve ser descascado, tratado com substâncias químicas e armazenado em sacos. Vamos levar as espigas de volta para o laboratório para testagem. Você sabe, nessas areias de praia terríveis, nosso jardim bem regado agora tem dado um cálculo de rendimento de mais de 9 toneladas por hectare. Broca de colmo é uma peste terrível no milho, mas podemos controlá-la se entendermos o seu ciclo de vida. Ela começa como uma pupa no início da época, se torna uma traça que bota ovos nos caules, os ovos chocam em larvas ou minhocas que furam pelos caules, deixando a sua marca de furos respiratórios nos lados dos caules. Estas emergem depois de 27 dias e o ciclo inteiro começa novamente. Esse ciclo acontece várias vezes durante a época de crescimento da planta de milho, mas ao término da época, a larva é formada na coroa da planta à superfície do solo, no lado sombrio mais fresco.
Se derrubarmos o caule do milho, podemos expor a larva à radiação ultravioleta e calor. Isto às secas, junto com a alimentação oportunista de outras espécies como formigas, pássaros e bactérias de decomposição. Pode reduzir significativamente a infecção da broca do colmo. De forma bastante interessante, a pastagem de animais por si só provou ser inadequada na redução da incidência de broca do colmo, como a coroa ainda fica intacto. Isto dá ênfase à importância de não cortar ou pastar as estacas, mas de derrubá-las completamente. Derrube as estacas para trás, quebrando-as a coroa com um pontapé, colocando-as nitidamente entre linhas. Essas estacas são nosso cobertor novo, por isso não queime-as e faça o seu melhor para protegê-las dos animais.